Boa noite. Boa noite, Mari. Boa noite, Nayara. Boa noite, Marluce. Não estou conseguindo ler o nome todo, Ana Maria. Oi, Renata. Boa noite. Salve, Pati. Boa noite. Val, boa noite. Aninha. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Flávia. Sejam todos, sejam todas. Salve, meu irmão Jorge. Sejam todos, sejam todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Olá, Babi. Boa noite, Mônica. Amélia, boa noite, querida. Letícia. Oi, Nayara. Tudo bem? Vamos aguardando mais um pouco, porque sequer são 8 horas ainda. Vamos aguardando mais um pouco para que as pessoas se acheguem e adentrem o nosso estudo. Marco, salve, meu irmão. Nossa, gente, uma coisa muito bacana. Amélia. Oi, Rafinha. Tudo bem, querida? Eu tô vendo que muitos homens estão participando. Lauro, salve, meu irmão Lauro. Boa noite. Que bacana. Para os homens que estão chegando agora é o seguinte, pessoal, porque antigamente só tinha mulher. E graças a Deus, isso nos dá esperança a todos nós, que nós homens também queremos nos transformar em pessoas melhores. Boa noite, Lud. Oi, Márcia, Sofia, tudo bem? Salve, Edson. Boa noite, meu irmão. Tudo bem, querido? Boa noite, Ana Rúbia, Simone, Raquelzinha. Oi, querida. Oi, querida. Boa noite a todos. Dina, salve. Oi, Dina. Vamos aguardando mais um pouquinho, mais alguns segundos, para que... Vitória, bem-vinda, Vitória. Bem-vinda. Para que todos... Oi, Camille. Cheguem para que a gente possa fazer, então, a nossa prece. Oi, Gustavo. Tudo bem, querido? Que bacana que vocês estão aqui. Kelly. Janine, boa noite, querida. Mais alguns segundos. Vamos aguardar mais um pouquinho só e aí a gente faz a nossa prece para que a gente possa... Salve, Leile, boa noite. Começar o nosso estudo. Sim, homens participando, homem tem salvação. Jesus... Confie em nós, tem esperança em nós homens que nós possamos nos tornar seres melhores. Vanja, oi querida, boa noite Sara, Caio, boa noite, Marco, não é querido? Vivi, olá, olá Raquel, boa noite. Ok, queridos, ok queridas, vamos fazer a nossa prece. Porque nós fazemos prece? Porque o estudo não é nosso. Porque estamos em um ambiente espiritualizado e porque todos nós necessitamos do amparo e da proteção do mais alto para o estudo que todos nós juntos iremos realizar. Querido Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, em mais uma sexta-feira e mais uma vez nós te agradecemos pela oportunidade de aprendizado em conjunto. Agradecemos, Mestre, por essas experiências riquíssimas que todos temos tido, não somente encarnados, mas igualmente desencarnados. Agradecendo pela equipe espiritual maior que coordena este trabalho e por todas as equipes, Senhor, em cada um dos lares aqui envolvidos. Que todos nós, pois todos somos aprendizes, Senhor, que todos nós possamos sair daqui deste estudo da noite de hoje mais esclarecidos, mais consolados, mais fortalecidos para a caminhada que nos cabe. Ajuda-nos, Senhor, para que nesse estudo todos nós, Senhor, possamos ter ouvidos de ouvir, olhos de ver, mente para refletir e, acima de tudo, coração de sentir. Lembrando, Senhor, que Deus é amor e a lei maior que Tu vieste nos ensinar é exatamente a do amor. Eu, por minha vez, Mestre Jesus, rogo a espiritualidade maior que me auxilie para que eu possa ser bem inspirado e, desde já, pedindo perdão aos espíritos coordenadores do trabalho e aos nossos irmãos encarnados pelas falhas nossas comuns a um ser ainda ínfimo e necessitado de evolução. E desta forma, em nome de Deus,
Em teu nome, Mestre Jesus, nós damos iniciados os trabalhos da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti. Que assim seja. Que assim seja. Queridos, oi Rafael, oi Micheline, Marilda, eu gostaria, por favor, que assim seja. Que assim seja. Que alguém me dissesse somente se o volume está bom, porque eu não sei se o volume está bom. Então, por favor, alguém me diga se o volume está bom. Olá? Amém, amém. O som está ótimo, para Paty está bom, Diana, boa noite, Vitória está bom? Ok, então, perfeito então. Queridos, a partir de agora então, estaremos então retirando os comentários para que na segunda parte nós possamos abrir para a nossa conversa. Opa, eu fiz alguma bobagem. Henrique, umas 6 pessoas já disseram que o som está bom, querido. Tente verificar, por favor, no seu celular, se é no volume do seu celular, ok? Pronto. Bem, vamos aos avisos de hoje. Eu consegui modificar o card da palestra que eu fiz com a Dani, Relações Abusivas. Foi difícil, foi complexo, precisei de auxílio dos universitários, mas consegui mudar e vamos tentar mudar igualmente esse final de semana, se eu tiver tempo, se eu conseguir, mudar também os cards do Evangelho, do estudo do Evangelho, do Renovando Atitudes e do Amor e Sexualidade. Eu vou tirar meu rosto dali. Eu estou pensando em fazer um card, né, da capa do YouTube com a cara do Bob Esponja. Eu acho Bob Esponja. Ou então dos Minions, né? Então vamos tirar o rosto do Jack ali. Vou tentar fazer, né? Porque hoje meio que foi difícil o troço, mas eu consegui. Então no YouTube era uma coisa que estava me incomodando, mas eu quis lançar logo no YouTube. Eu expliquei isso ontem, né? Não vou ficar reexplicando, mas eu queria lançar logo para o YouTube o vídeo, porque eu achava importante, mas a capa estava me incomodando muito, eu consegui alterar. Mas foi difícil, porque eu não domino esse programa. Então foi complicado, mas deu certo. Não temos nenhum outro. A live dessa semana do Culto do Evangelho no Lar já está no YouTube. A live do Crenças Limitantes também igualmente foi hoje para o YouTube. Então vá lá no meu canal do YouTube, Jack Darsa, tem várias playlists. E tem a playlist do Culto do Evangelho no Lar, playlist do Renovando Atitudes, tem a playlist do Amor e Sexualidade, tem a playlist do Cristianismo, que são exatamente as palestras que nós temos postado no canal do nosso irmão Eduardo Sabai, Espiritismo Raiz. Então já falamos lá sobre dogmas, Sermão do Monte, Pedro, Paulo, Maria de Magdala, Judas, o Corpo de Jesus. E hoje estou baixando aqui no Note, estou baixando a palestra que eu fiz na última quarta-feira sobre os irmãos de Jesus. Não tive tempo ainda, então hoje mais tarde, lá depois das 10 horas da noite, irei baixar então. E, por exemplo, a live de relações abusivas está na playlist Jack Darsa 2020, mas eu acho que eu vou criar uma nova playlist escrito Jack Darsa Lives. E aí, eu não sei, né? Só umas ideias aqui, porque às vezes as pessoas vão buscar, tem tanta playlist minha, porque ali tem palestras desde 2016, tem mais de 250 palestras minhas, então é muita coisa, então sem dúvida as pessoas podem se perder. Mas na dúvida, Jack Darsa 2020, afinal estamos em 2020, e as outras playlists, ok? Dito isto, não temos nenhum outro aviso. Nossa próxima live é na terça, no Renovando Atitude, no Culto do Evangelho no Lar, se eu bem lembro, porque eu não sei, mas eu sei que amanhã e depois não temos live nenhuma. Então, basicamente é isso. Vamos então ao nosso estudo, queridos. Amor e Sexualidade, uma compilação dos estudos de nossa querida Joana de Ângeles. E hoje nós vamos para o capítulo 34, Afetividade Conturbada. Lembrando que nós iniciamos pela segunda parte do livro, que fala sobre relacionamento. E quando nós terminarmos aqui, que vai do capítulo 26 ao capítulo 52, se eu não me engano, voltamos lá para o capítulo 1 para falarmos de sexualidade. Lembrando, queridos, que esse é um estudo, o título do livro é Amor e Sexualidade. Então, esta é uma live que vai tratar de amor e sexualidade. Ok? E como nós dissemos aqui, creio que na última live,
na sexta-feira passada ou na outra, nós estamos em um ambiente de uma live, no caso no meu Instagram, né? Não estamos realizando uma palestra pública em uma casa espírita, em que todos foram ali para tomar um passe, beber uma água fluidificada, não é isso. Então, aqui nós temos falado sobre temas que, sem dúvida, numa palestra pública eu não trataria sem dúvida alguma, em respeito às pessoas que ali estão, ok? Mas eu tomo por princípio básico que todos que estão aqui querem aprender mais sobre amor, sobre relações afetivas e, igualmente, sobre sexualidade, certo? Então, vamos lá. Capítulo 34, Afetividade Conturbada. Este texto foi retirado do livro Rejubila-te em Deus, capítulo 23, o livro é de 2013. Lembrando, igualmente, que eu não faço a leitura integral do capítulo, tiro somente pequenas partes. Eu recomendo que todos tenham um livro para poderem acompanhar. Joana de Ângeles começa iniciando dizendo: a psicologia da afetividade é portadora de muitas complexidades. O ser humano tem como uma das metas fundamentais da existência a conquista e a vivência do amor. E é algo que nós vemos muito. Todos nós estamos em busca de alguém, né? Todos nós estamos em busca de alguém. É natural, né? Assim que as pessoas adentram a puberdade, a adolescência, que os hormônios masculinos e femininos tornam-se em ebulição, o adolescente já vai, e muitas vezes antes disso, né? Quem não teve um amorzinho platônico, sei lá, jardim de infância, não sei. Eu não lembro se eu tive, mas eu acho que eu tive. Agora eu não estou lembrando. Tive! Não, eu já era eu tive sim, agora que eu estou lembrando. Quando eu tinha uns 11 anos, eu tinha um amor platônico por uma menina da minha sala. Isso eu estou falando então de sexta série. Na sexta série eu já tinha um amorzinho platônico por uma menina da minha turma. Nossa, eu era apaixonado por ela. Então, mas quando a gente adentra a adolescência, sem dúvida que isso vem de uma forma muito mais forte. Então, tanto as meninas quanto os meninos, eles vão ficar, namorar, seja o que for, né? Porque é uma necessidade normal do ser humano, ela surge. É uma necessidade de você buscar alguém para estar contigo. E nem sempre é somente uma necessidade sexual, não. É somente de estar com outro ser humano, seja do mesmo sexo, no caso dos nossos irmãos homoafetivos, sejam pessoas heterossexuais, uma pessoa do sexo oposto. Simples assim. E sem dúvida, muitas complexidades, eu diria que não muitas, mas ainda hoje eu estava falando para uma das pessoas que vieram conversar comigo, eu disse que, eu acho que foi hoje ou foi ontem, eu não lembro, que para mim um dos grandes desafios do ser humano é exatamente se relacionar. Infelizmente, principalmente na área afetiva, nós nos relacionamos muito mal. Raras são as pessoas que sabem se relacionar de uma forma boa, de uma forma saudável. E muitas vezes vai requerer tempo, amadurecimento e várias relações para que ela entenda aquele processo, para que ela tenha, por exemplo, que é chamado de responsabilidade afetiva, para que ela entenda o processo e aí então ela ou retifique o relacionamento onde ela está ou ela busque atrair para si um relacionamento que seja saudável, né? E é como eu digo, cada um de nós tem um checklist, né? Do que idealiza numa pessoa, e são várias as coisas. Então, por exemplo, e eu vou dizer aqui com muito respeito, ok? Mas, por exemplo, se a pessoa ela é uma pessoa mais vaidosa, ele e ela vão buscar aquela menina da academia, aquele cara da academia, ou aquela pessoa da praia, ou vai olhar muito para a questão externa. Não estou dizendo que tenha nada errado isso, só que lembrando que um dia aquela pessoa vai ficar parecendo uma uva passa, uma ameixa seca, tá? Porque agora está lindo, mas daqui a pouco não é assim, né? E cada pessoa vai buscar um valor. Outras pessoas elas já vão buscar valores mais morais, mais espirituais, né? E claro que, então ela vai falar, não, eu não quero uma Angelina Jolie, não quero um Brad Pitt, mas também não quero aquele outro modelo, que para mim é de 0 a 10, o nível de beleza é 0. Então as pessoas elas vão ter uma média, mas elas fazem um conjunto de fatores, por isso que é tão complexo.
Porque às vezes você quer uma pessoa específica, com uma aparência específica, mas que ela também seja espiritualizada. Nós falamos isso outro dia, não sei em qual live, mas que também, talvez, quem sabe, também tem uma certa condição financeira, porque você também busca segurança. Falamos isso nas crenças limitantes. Exatamente, agora eu lembrei. Então, é um conjunto de fatores. Lembrando que se você der importância demais ao fator equivocado, vai ser uma grande chance de não dar muito certo, né? Então, são várias questões, inclusive a questão sexual, porque é um conjunto, certo? Então, vamos lá. O amor é uma emoção que se deriva do instinto da preservação da vida, que se deriva. Ou seja, nós seres humanos, nós mantivemos relações sexuais porque era algo que dava prazer no ser humano desde o ser humano mais primitivo e ele tinha aquele instinto básico de sobrevivência da espécie. Então havia procriação, certo? Então ali haviam instintos. Depois teremos as sensações, depois as emoções, depois a sublimação da emoção, como nos diz Lázaro em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Aí Joana diz agora exatamente sobre os primarismos da evolução. Infelizmente, os impulsos do primarismo da evolução, aquele instinto mais básico, somente do instinto sexual, da relação sexual em si, infelizmente, os impulsos do primarismo da evolução, que ainda permanecem em predominância, prestamos atenção nessa palavra? Os impulsos do primarismo da evolução, que ainda permanecem em predominância, propõem ao ego e à sua sombra o desejo de domínio sobre o ser amado. E ela está dizendo predominância, ou seja, a maior parte das pessoas, como ela falou aqui, as relações afetivas são muito, muito mais complexas do que nós pensamos. Por que cada vez mais as relações afetivas são mais complexas? Muito simples, queridos. Porque numa geração passada e todas as outras atrás, a mulher ela era um objeto do casamento, ela era submissa. Digamos da Segunda Guerra Mundial, principalmente para trás. Apesar que até hoje ainda a gente vê isso, mas por toda a história da humanidade para trás, então a relação, o que acontecia? Era um homem, uma sociedade, como usando a linguagem da nossa querida Dani, pessoas patriarcais. Dani, eu não te vi aqui. Eu não dei voz para Dani. Deixa eu só terminar. Dani, veja se você está aí. Peço perdão. Eu vou abrir os comentários para você dar seu recado. Como nós tivemos na live com a Dani, peço desculpas. Esqueci. Simples assim. Uma sociedade patriarcalista, que eu costumo chamar de machista. Então, por que muitas vezes o casamento duravam... porque o casamento dos meus avós duraram 593 anos. Claro... Não era porque as pessoas, o marido e a mulher eram moralmente, espiritualmente evoluídos, não. Era porque, em muitos casos, a mulher era submissa, a mulher não trabalhava. Uma geração atrás, e a gente falou isso nas relações abusivas, a mulher desquitada era vista com cara feia perante a sociedade. Nossa, ela é desquitada. Então, a gente está falando que não é que as relações davam muito certo, é que as mulheres elas não tinham espaço. E agora... De repente a gente vê esse boom de pessoas se separando, por quê? As mulheres querem mais, elas querem o seu lugar, elas não aceitam mais um papel de objeto sexual, o papel de mulher submissa, o papel de alguém sem valor, sem voz dentro da família, nas decisões. E aí, é claro, as mulheres vão buscar o seu lugar ao sol. Queridos, peço imenso perdão. Dani, me perdoe, esqueci. Dani, eu vou abrir aqui os comentários e, por favor, você se coloque aqui, tá? Para você falar, né? Gente, eu esqueci, simples assim? Simples assim. Dani, dá um oi aqui para eu te dar voz. Tá vendo? Tá vendo? Essa coisa é muito complicada, né? Comecei a falar, esqueci, me empolguei aqui com a leitura e a gente já volta, tá bom? Dani? Eu acho que eu nem falei com a Dani hoje, ou se já falei. Eu acho que geralmente tem pessoas que eu falo praticamente todos os dias. A Dani é uma delas. Mas eu não lembro se eu falei com ela hoje, para ser bem sincero. Não, senhora. Não, senhora. Dani. Não, senhora. Negativo. Vai falar sim. Então vamos retificar o erro. Se a gente erra, a gente retifica. No Mato Grosso do Sul é assim até hoje.
Eu já sei, Tati. Eu descobri isso. Eu descobri isso, que no Mato Grosso do Sul é assim até hoje. Vai interromper a live, Já Jack? interrompi, simples assim. Uhul! Boa noite, Gente, Dani. eu- Boa boa noite, Dani. noite, Jack. Boa noite, todo mundo. Eu tô Como aqui, você está, sim, querida? prestando atenção, focada. Mas eu queria que você terminasse a aula, porque hoje eu li o capítulo. Eu li hoje, eu não tinha lido. Eu sempre leio antes, sabe, Jack? Meu livrinho é todo rabiscado. Sim, E ela fala, você vai falar do amor, né? E hoje eu sim. separei para falar do amor, Por favor. porque é, eu tô transbordando. Olha só, eu fiz um trabalhinho com meu filho. Ele colou de cabeça para baixo, mas era para a gente trabalhar as emoções. Boa noite, todo mundo me dando boa noite. E aí eu coloquei só um pouquinho de papel. Ele falou: mãe, coloca mais, porque eu tô transbordando de amor. É, estamos todos. E era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Essa semana você sabe que foi muito difícil, né, Jack? Sim. Você me ajudou bastante a entender essas emoções que eu senti. E eu acho que todos nós que estamos aqui, essas 115 pessoas que estão aqui, todo mundo é uma torneirinha que a gente está ligado lá numa super cachoeira do mais alto, né? Cachoeira do Sim. amor maior. E todo mundo despeja um pouquinho desse amor por aí, não é assim? Esperamos que seja assim. É Eu não assim. tô te vendo. E aí, e o que aconteceu essa semana? Foram 3 pedidos de ajuda depois daquela live. Essas torneirinhas foram abrindo em vários locais. E isso chegou em quem precisava. Eu falei para você que toda semana aparecem 4 ou 5 pessoas novas no meu Instagram. São amigos, são pessoas que estão olhando, são pessoas que estão separando, mandando essa mensagem para alguém, até chegar numa mulher que precisa de ajuda. E o mais bonitinho, que um dos pedidos veio através de uma amiga. Foi a amiga que ligou para mim para pedir ajuda para a colega dela. Coisa mais linda. Então, todos nós podemos fazer isso. Eu não vi se ela entrou aqui. Ela te acompanha e entrou em contato comigo. É um caso extremamente grave, extremamente grave. E quem está cuidando desse caso é a equipe da liderança do Justiceiras. Pra você ter uma Nossa. ideia. É. Então, essa amiga é uma família grande, então vão ser pelo menos 5 ou 6 pessoas atendidas. Olha só o que uma amiga fez. Se eu falar, eu vou chorar porque eu já chorei a semana inteira. E é o que você fala sempre, o conhecimento sozinho, em si mesmo, ele é nulo, né? A gente não está aqui para falar para a parede, né, Jack? A gente não está aqui para fazer número em live, preciso de tantos seguidores. Eu te falei Com isso, né? certeza não. Com Que certeza ótimo, não. Com sim, que ela já certeza. está sendo cuidada. Toda a família está sendo cuidada e esses outros casos também eu encaminhei para os justiceiras. Então, essas 4, 5 pessoas que aparecem lá todo fim de semana no meu Instagram, se elas passarem um post para mais 4, mais 5, aquelas 4 ou 5 mandarem para mais 4 ou 5, a gente vai ter esse potinho aqui, ó, cheio de amor, né? E cheio de cuidado. Então, Sem essa dúvida. turma toda que apareceu essa semana já está na mão das justiceiras. Façam isso pela sua amiga. Se você tem uma amiga numa situação de violência, já estendeu a mão, já puxou pelo pé, ela não conseguiu reagir, faça você por ela. Pega o telefone, liga pra gente, manda um WhatsApp. Lá no Instagram do projeto, Justiceiras Oficial, tem até um QR Code. Muito fácil, muito fácil. Ela entra em contato
e no dia seguinte já vai ter um monte de gente ali atendendo. Advogada, assistente social, psicóloga, médico, se for o caso. No caso dessa amiga que chamou a amiga, vai ter médico. Então é isso, gente. É um lindo trabalho, realmente, Paty. É um trabalho da sociedade. Isso eu falei para o Jack desde o começo. Esse espaço não é para mim, é um espaço para a sociedade. E tá. Eu sou só uma das 3.300 voluntárias. É muita gente ajudando. Sem dúvida. Dani, acabaram de perguntar qual é o teu Insta. Qual é o teu Insta? Deixa eu ler ali que eu também. A danielabrauer.pc.df. danielabrauer.pc.df. Tá? E @Justiceiras Oficial. E para os homens que estão aqui, fofinhos, justiceiros, um espaço de escuta, de acolhimento para os homens também. Homens como Jack, que adoram falar, que precisam de um espaço de escuta, que sabem falar. Vamos encher o potinho. Tá ali na Joana hoje. Obrigada, Jack. Pô, não precisava ter interrompido, morri de vergonha agora. Precisava sim. Um beijo. Tchau. Obrigada, gente. Queridos, então, danielabrauer.psi.df, ok? Psi de psicóloga DF Brasília. Novamente, então, vamos retirar os comentários para que na segunda live a gente retorne. É fundamental isso, queridos. E a Dani falou uma coisa muito certa. Eu não estou atrás de seguidor. Desculpa. Por quê? As pessoas que estão atrás de seguidor são pessoas que se utilizam do Instagram com questões financeiras. E eu não tenho absolutamente nada contra isso. Só não é meu caso. Eu estou aqui para falar do Cristo. Eu estou aqui para servir, eu estou aqui para ajudar. Né? E é simples assim? Então é isso. Claro que, puxa, eu tenho vontade, se eu pudesse, eu gostaria de falar para o mundo. Sabe? Ser um papa e falar para o mundo. E falar assim, pode ser leve, tentar ajudar pessoa por pessoa, sabe? Esse, sem dúvida, sem dúvida. E estamos aqui, são 117 pessoas agora, então talvez o que a gente vai falar hoje possa ser útil para você, ou se não é útil para você, quem sabe possa ser útil para alguém que você conhece. A questão das relações abusivas é isso, né? Antigamente a gente se calava, né? Hoje em dia a gente tem que denunciar, porque como foi colocado aqui psicologicamente, a pessoa que ela é abusada, na maioria das vezes ela não tem condições, ela não tem força de sair da relação. Então ela precisa de um terceiro. E muitas vezes ela não se dá conta disso. A gente já falou aqui sobre a famosa síndrome de Estocolmo. Ela passa a entender que ela é a culpada e ela passa a se apegar ao abusador. É algo muito complicado. Muitas relações abusivas adentram esse campo. Né? Então, é muito delicado. Então, gratidão a todos. Gratidão a todas pelo auxílio. Voltemos a Joana. Dani, gratidão por ter estado. Não é que é importante, Dani. Não é que é importante você falar não. É fundamental. É fundamental a tua presença aqui conosco. Ok? Voltemos, então, para Joana. Então, vamos reler a última frase para a gente retomar. Infelizmente, os impulsos do primarismo da evolução, que ainda permanecem em predominância, propõem ao ego e à sua sombra o desejo de domínio sobre o ser amado. Predominância, como eu falei, ou seja, dizendo que a maior parte das vezes... Houve uma live que eu trouxe aqui, vários livros falando exatamente o que a espiritualidade fala sobre a maioria das relações afetivas. Decorrente algumas vezes dos impulsos da libido, fixa-se apenas no interesse imediatista do prazer, sem os compromissos da abnegação, do companheirismo, da amizade e da ternura. E isso vai ocorrer muito sim, né? Se lembrem quando eu falei há pouco do tal do checklist? Então você quer alguém que seja agradável aos seus olhos, sim. Alguém que, sei lá, que tem uma... Se for a tua área, né, uma questão espiritual, uma moralidade, uma ética, valores corretos, caráter,
Muitas pessoas também se preocupam com a questão financeira. Eu já falei, não é errado, você quer proteção, você quer alguém para somar, ou às vezes a tua condição financeira não é suficiente para bancar duas pessoas. Então, e está tudo certo, não existe julgamento absoluto em isso. E também existe a questão sexual. Por quê? Sim. Vamos supor, você é uma pessoa que você tem uma velocidade para o sexo, então você gosta de ter X números de relações sexuais por semana. E a pessoa gosta de ter X números de relações por semana, só que existe uma distância grande entre o que você quer e o que a outra pessoa quer. Então, até sexualmente, por isso que eu já falei numa live, não lembro assim, que eu sou extremamente, eu acho que para você firmar um compromisso com alguém, com todo respeito por nossos irmãos, principalmente evangélicos, que não pensam dessa forma, você tem que conhecer a pessoa como ela é sexualmente falando. Né? Precisa conhecer, precisa saber. Né? Então, sim, é um conjunto de fatores. E aqui está falando que, ao decorrente do impulso da libido, fixa-se apenas no interesse imediatista do prazer, ou seja, o checklist da pessoa só tem um item, sexo. E aí é mais complicado. Por quê? Porque uma relação não se baseia em sexo. Uma relação, ainda hoje eu estava falando isso para uma pessoa. Duas questões fundamentais na relação. E para mim, sem uma delas, a relação não sobrevive. Amor e respeito. Se você só tiver amor, mas não tiver respeito, e pode ocorrer devido às suas fraquezas humanas, seus traumas decorrentes desta ou de outras existências, você tem amor, mas não consegue ter respeito. Ou se, ainda que você tenha respeito, mas não tenha amor, o que acontece? A energia do amor não emana. E isso é complicado. Então você não sabe, você não só não ama, mas você não sabe dar carinho, não sabe dar atenção. E aí, aquela flor, como você não está regando, você não está colocando água, aquela flor vai murchar. O que mantém é isso, né? É essa energia do amor. Então, amor e respeito, sem dúvida. Por isso que eu sempre digo que amor sozinho não sustenta uma relação. Já falei isso aqui em várias lives. Amor sozinho não sustenta. Tem que ser várias questões em si. Mais à frente, Joana nos diz. Aí ela vai entrar nas questões do título do nosso capítulo, que é afetividade conturbada. Aliás, eu não sei se vocês repararam, mas vamos ver aqui. Os primeiros capítulos ela fala sobre afetividade, sentimento, afetividade. Capítulo 32, afetividade conflitiva. Semana passada, afetividade doentia. Esta semana, afetividade conturbada. Interessante, né? Como foi compilado. E aí, mais abaixo, então, ela já adentra esse campo da afetividade conturbada. O cárcere da afetividade tumultuada, de novo, tem dimensões colossais na sociedade terrestre. Então vejam que, primeiramente, ela fala que que os impulsos do primarismo permanecem em predominância. E aqui, a seguir, ela fala: o cárcere da afetividade tumultuada, ou seja, a afetividade mal trabalhada, tem dimensões colossais na sociedade terrestre. E vejam que é um livro novo, não estamos mais falando de Nosso Lar, que foi publicado em 1944, no seu capítulo, não lembro agora se 20 ou 22, eu já trouxe aqui, falando exatamente que a maioria das relações são de resgates. Esse texto é de 2013. Então está dizendo dimensões colossais na sociedade terrestre. Ou seja, infelizmente, como regra, é Joana quem está falando, tá? Não sou eu. Como regra, aqui ela vai falar sobre predominância e aqui sobre dimensões colossais na sociedade terrestre. Infelizmente, nós vemos que ainda predominam estas relações afetivas mal trabalhadas ou, quem sabe, sequer afetivas, certo? Mais à frente ela vai nos dizer. Eu risquei aqui uma parte, quem estiver acompanhando, vocês vão ver que eu vou ler, mas eu risquei algumas palavras aqui para poder contextualizar de uma forma melhor, ok? Então ela vai dizer: muitos evitam comprometimentos mais profundos por medo dos desfechos infelizes ou da incapacidade de mantê-los por largos períodos. Muitos evitam comprometimentos mais profundos por medo dos desfechos infelizes ou da incapacidade de mantê-los por largos períodos. E aqui eu vou parar um pouquinho. Queridos, eu tenho visto muito, não somente aqui nas lives, mas como as pessoas que me procuram também no privado, quantas pessoas que já passaram por situações complexas de existência e simplesmente desistiram de amar. Não acreditam mais no amor, não acredito que a felicidade a dois seja possível.
Isso é complexo, isso é delicado. Todos nós trazemos ah, memórias e, quem sabe, grandes cicatrizes de perdas amorosas. Faz parte da existência humana, né? Então, vocês sabem, eu já me expus aqui, eu já passei por isso. Tenho certeza absoluta que cada uma das pessoas aqui já passou por isso. Já teve o coração partido, como se diz, né? Ou seja, alguém chegou e falou assim, não dá mais, né? E das diversas formas, seja de uma forma bacana de terminar ou de uma forma violenta de terminar. E todos nós vivenciamos o luto e depois de um certo tempo do luto vivenciado, a gente faz o quê? Nós seguimos em frente. E lembrando que o luto vai depender de pessoa para pessoa, dependendo do relacionamento, e não é da duração. Não é da duração do relacionamento. É do quanto aquilo foi importante na sua existência. Vejam que é uma coisa diferente, né? Não é quantidade de tempo, é qualidade. Qual foi a intensidade, qual foi a importância que aquilo teve para você afetivamente falando, né? Então, às vezes as pessoas elas vão demorar mais para sair desse luto. Ou seja, quando existe um rompimento afetivo e você ama a pessoa ela passa a se sentir como se fosse uma morte. Ela vivencia um luto como se fosse de morte. Por quê? Porque aquela pessoa, vamos supor que era namorado, então era aquela pessoa que todo dia, boa tarde, boa noite, e estavam juntos e viajavam juntos, e tinham relações sexuais, ou o esposo, a esposa, já acordava do lado, dormia do lado, tinha as relações sexuais, tinha uma vida, e de repente aquela pessoa fala, da forma que for, eu vou falar de uma forma querida, né? Olha, desculpa, não é que eu te quero mal, eu só não te quero mais, ela vai embora. Aquela pessoa é como se tivesse morrido, porque ela não faz mais parte da sua vida. De repente, 24 horas por dia, era a pessoa que era a sua melhor amiga, era a pessoa ou seu melhor amigo, a pessoa que você contava todos os seus segredos, seus problemas, e de repente aquela pessoa vai embora e você faz assim: oi? Ficou faltando uma parte. Fica faltando um pedaço. E aí você vai viver, sim, um luto como se fosse de morte, sim. Por quê? Porque aquela pessoa não existe mais. E às vezes é até pior, não só não existe mais, como daqui pode ocorrer, daqui uma semana ela já está postando fotos com outra pessoa, ou você sabe que ela já estava com outra pessoa e você nem sabia, e você fica vivenciando aquele luto terrível. Porque às vezes a pessoa morreu, às vezes ela fica viva, muito mais viva, e ela fala assim, e ela vai lá e posta, nossa, agora sim eu sei o que é ser feliz, agora, e aí você fala assim, nossa, mas e a gente, o que que... Entendem? Então, existem diversas questões, não é? E cada um vai vivenciar o seu luto no tempo necessário. E às vezes aquela cicatriz ela fica tão aberta, aquela chaga no coração fica tão aberta, que demora a fechar. A pessoa tem que fazer o quê? Ter carinho, ter paciência com ela. É um processo, tudo é um processo na vida, se respeitando. Simples assim? É, simples assim. Pode levar quanto tempo? Psicologicamente falando, essa tristeza de 0 a 10, não vamos supor, de 0 a 10, tristeza nível 10, ela vai durar entre 3 semanas e 3 meses. Psicologicamente falando, seja uma dor de um desencarne, ou seja uma perda afetiva, ou outros lutos também. Após isso, essa tristeza vai diminuindo, ela vai devagarzinho, homeopaticamente, dia após dia, vai voltando. Mas isso não quer dizer que você vá ter de novo aquele olhar no rosto que você tinha, aquele brilho nos olhos, o mesmo olhar para toda mulher que passa na sua frente ou para todo homem que passa na sua frente. Por quê? Você tem uma cicatriz. E às vezes a cicatriz é pequena, e às vezes é uma cicatriz desse tamanho. E às vezes a cicatriz é curtinha, ela só tem uns 2 milímetros de profundidade, e às vezes é uma cicatriz que tem 10 centímetros de profundidade, varou o seu coração, de uma forma metaforicamente falando. E aí você precisa de mais tempo. E é normal? É normal, é natural. Agora, o que a gente não pode é simplesmente desacreditar do amor. É isso que está errado. Esse é o problema, né? Às vezes as pessoas passam por uma questão traumática e falam: eu não acredito mais no amor, mulher nenhuma presta, homem é tudo cafajeste e o amor não existe. Não. Aí já é diferente. Aí já precisamos verificar se não é um equívoco. Porque foi um trauma que trouxe para você o que mesmo que a gente falou na quarta-feira, uma crença que te limita. No caso, é o medo de sofrer de novo. Esse é o problema. E é isso que Joana está nos dizendo aqui.
Medo dos desfechos infelizes. Agora, lembrando, queridos, que nós precisamos ter responsabilidade afetiva. O que é isso? Eu já falei isso aqui em outras lives. Você conhece uma pessoa, tá certo? Aí a pessoa, ela tem uma atração, uma paixonite por você, sei lá, nível 10. De 0 a 10 é o nível 10. E você, a sua atração pela pessoa é nível 2. E aí vocês resolvem sair. Só que ela está aqui, você está aqui em nível 2. E não está errado, porque ela quer sair com você e você quer se dar uma chance. Não está errado. Não está errado. Mas é importante, o que é responsabilidade afetiva? Se você sabe o sentimento daquela pessoa por você, você não está brincando com o sentimento da pessoa. Claro que tem pessoas mau caráter que brincam sim, né? Com valores morais, éticos, fragilidades humanas complexas. Mas às vezes você quer conhecer e você fala, não, quem sabe desse meu nível 2 não, não passa para o nível 5, nível 7 e de repente daqui a pouco estou lá no nível 10. Sim. O que ocorre é o seguinte, às vezes você já conhece a pessoa, você está, sei lá, prestando atenção naquela menina da academia, naquele cara, ou no centro espírita, na faculdade, no seu trabalho, seja lá onde for, e ele não tem olhos para você. E você tem ali, você começa a ter aquela paixão. E muitas vezes, quanto menos a pessoa te dá atenção, mais apaixonado você fica. Mas aí você. E aí, um belo dia, ele e ela têm um olhar para você. E aí você se derrete. E você, de repente, já está apaixonado e ele. Não, ele só chegou ali para te conhecer. Então vamos entender. E aí é importante isso. É importante você. E aí, a pessoa que está nesse nível 2, é importante ela perceber isso no outro e verificar, não, a gente vai ser, mas deixar claro, é importante. Então, porque se você chegar para uma pessoa e falar assim, a pessoa, vamos supor, está apaixonada por você, e você fala, olha, eu estou te conhecendo agora, eu acho bacana, mas né, vamos com calma. E você fala, olha, e aí você pode até usar isso, olha, eu vejo que o teu sentimento por mim é muito forte, mas eu estou te conhecendo agora. E aí, então, o que acontece? Se você fala, você acha que vale a pena, gente? Isso aí é claro que a pessoa vai querer arriscar. Não, eu estou apaixonada por você, eu quero sair de qualquer jeito. Mas é importante isso, né? Então, é importante a gente ter essa responsabilidade afetiva. Nós temos essa delicadeza. Eu falo muito isso, queridos. Nós, seres humanos, nós nos comunicamos muito mal, sabe? Nós, seres humanos, nos comunicamos muito mal. E isso é complicado. Isso é complicado, né? Porque a gente não fala a verdade, e aí muitas vezes fica o dito pelo não dito, mensagens subliminares, isso é tão complicado. Essa tal de mensagem subliminar é algo que para o ser humano não serve. Por quê? Às vezes você está mandando uma mensagem subliminar e a pessoa não entende. Aí a pessoa não te responde como você gostaria e você fala assim: nossa, ela não respondeu, ele não respondeu. Não, é ele que não entendeu, não é que ele não goste de você. Então, é claro que no início, quando as pessoas vão se conhecendo, tem as suas delicadezas, é claro, né? Aquele jogo, né? Aquele jogo de olhar, de tempo de resposta, eu entendo tudo isso, mas precisamos termos relações mais conscientes, né? E aí você joga uma isca esperando que ele capte, e ele, tipo, um bocozinho fora da casinha, sabe? Tipo Jack, assim, bestinha. A bestinha você manda, aí você. Complicado? Então, mas existem. Vamos deixar isso bem claro. Existem pessoas de todos os tipos. Já estamos terminando. Então, medo dos desfechos infelizes. Então, as pessoas às vezes não vão mais se aproximar com medo de sentir a dor, né? Com medo de passar por aquele momento de novo. E pode passar, sem dúvida, com a possibilidade imensa. Por que é imensa, Jack? Porque os próprios espíritos estão dizendo que as relações afetivas no nosso mundo ainda são complexas. Mas é possível? Esse é o ponto. Esse é o ponto, queridos. É claro que é possível, mas aí nós temos de estar maduros emocionalmente falando, para atrairmos para nós o quê? Uma relação madura. E aí, a Miss Brasil te manda uma mensagem, né? A Miss Brasil me manda uma mensagem. E sei lá, ainda existe concurso Miss Brasil? Eu sei lá se ainda existe. Mas, e aí nossa, mulherão, ou a mulher, sei lá, o cara, ator da TV, banda. E aí você fica, nossa, mas calma, calma, menos, menos, menos. Você não conhece aquela pessoa.
Né? Não, mas ela é a Angelina Jolie, é a Julia Roberts. Nossa, Julia Roberts, então vamos combinar, né? Ou sei lá, ele é o Brad Pitt, ou sei lá, o Rin Tin Tin, sei lá quem outro cara que tem por aí. E aí, mas calma, você só está vendo a casca. Não esquece que o importante, aquela casca, um dia, gente, por mais botox que existe, eu não sei quais outros mecanismos que existem, sei lá, a pessoa ela fica assim, né? Fica parecendo um boneco de cera às vezes, então cuidado, né? Calma, calma. Então, você tem que se perguntar se você quer, se você se vê envelhecendo ao lado daquela pessoa. Acho que essa é a grande questão. Então, não tenha medo, é isso. Então, existe o período de luto necessário, mas não tenha medo. Quando você verificou que você vivenciou o período necessário, o luto necessário, não tenha medo. E se sofrer de novo, bem-vindo ao mundo. Já pegou sua carteirinha de ser humano do mundo de provas e expiações? Somos resilientes. Agora, se você falar, não, não quero mais, aquilo para mim foi o suficiente, ok, é uma escolha sua. Se você estiver bem com isso, tranquilo. E agora, no final, são 46 minutos de live já, temos pouco tempo. Aí, a Joana nos diz: não esperes milagres da afetividade sem que te faças receptivo e doador. É uma via de mão dupla. Tem que ir, mas tem que vir, né? E tem pessoas que não sabem dar, queridos. Às vezes elas não sabem amar. Existem pessoas, sim, que são dessa forma. Inclusive, existem signos que são conhecidos exatamente por isso, por não saberem demonstrar afetividade. Existem signos. Não vou aqui entrar nesse campo, vai que tem alguém desse signo aqui, mas tem dois signos muito específicos que, em um deles, então, ele é conhecido por isso. Por isso. Exatamente por não ter capacidade de demonstrar afeto. E aí vai ser complicado. Se você sabe que você é desse signo, eu não vou dizer aqui, por favor, modifique. Né? Se você já sabe que existe esse estigma na sua personalidade aqui, não sou entendido em signo, não, mas uma coisa ou outra eu entendo por quê? Porque eu consigo traçar um traço de personalidade nas pessoas. E é muito interessante isso. Consegue sim. Então, fique atento. Se você já sabe que a tua personalidade, teu signo te traz isso, esse estigma, e Emmanuel vai nos falar isso, eu trouxe aqui o livro Consolador, questão 140, não quer dizer que você não deva lutar contra, ok? Para suplantar esta sua fragilidade. Começa a amar todos que te cerquem, especialmente aqueles que mais te sensibilizem, sem exigir nada de retribuição, e ficarás rico de harmonia interior. Eu sou um homem arquisilhardário, porque eu tenho muita paz, eu tenho muita harmonia, porque eu vivo para servir. Eu existo para servir. Se eu não servir, eu não sirvo para viver. É simples assim. Então, é isso. Só dá. Só dá. Quando você dá, ainda que a pessoa não te dê de volta, o universo te dá. É claro que na relação afetiva tem que haver uma troca, sim. Tá? Mas aqui eu estou dizendo no âmbito geral, para a família planetária. Só dá o teu melhor. Faça o seu melhor. E a vida vai te mandar de volta o melhor que ela tiver para te oferecer. Tenha certeza disso. Essa última frase de Joana que eu acho fantástica. Acostuma-te a manter a esperança de felicidade. Olha que lindo. Acostuma-te a manter a esperança de felicidade e estarás amando desde já, sem dar-te conta, porque o amor é a alma de todas as coisas e de todos os seres. O amor é a alma de todas as coisas e todos os seres. Eu acho que eu vou fazer um card com isso. Eu descobri que o nome não é banner digital, é card. Eu vou fazer um card. O amor é a alma de todas as coisas e de todos os seres. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. E ela fala, manter a esperança de felicidade. Queridos, é isso. Nós não podemos desistir da raça humana. Jesus não desistiu da gente, pessoal. De boa, a gente é um tiquinho lesadinho, né? Um tiquinho lesadinho. Jack, de 0 a 10, qual o nosso nível de leseira? É 11. Claro que não de vocês que estão aqui me assistindo, que eu só espírito superior, né? Mas eu e o resto da humanidade, nível de 0 a 10, nosso nível é 11 de leseira. A gente é lesadinho, a gente é devagar. Jesus não perdeu a esperança em nós, queridos.
Não perca a esperança na probabilidade de alguém que vale a pena, que te mereça, que te ame como você merece ser amada, como você merece ser amado. Não perca essa esperança. A esperança é a força motriz que nos move. Como assim, Jack? Ué, você estuda e faz uma faculdade no quê? Na esperança de, quando sair, passar em um concurso público ou se tornar um bom profissional, não é isso? Você se une a uma pessoa, qual é a tua esperança? Que vocês consigam ser muito felizes e constituir uma família. Tudo isso é para o futuro, entende? Nada é no imediato. Tudo é um investimento para o futuro. Então você aprende tudo na sua vida, o estudo é um investimento para o futuro. E você se casa, é um investimento para o futuro. Ninguém se casa pensando assim, não, se não dá certo, daqui um mês eu me separo. Gente, eu nunca vi. Aliás, uma vez na vida eu já vi. Uma moça que se casou sabendo que não ia dar certo. Dois casos. Lembrei, dois casos. Sim, mas a maioria das pessoas pensa o quê? Ah, a gente está casando, poxa, meu sonho, né, é ter uma família, ter filhos, ter a minha esposa, o meu esposo do meu lado, e a gente ter uma casa com, como é que é? Uma casa com uma chaminé, um cachorro, um gato, um periquito, um papagaio, seja lá o que for, né? É isso. Todos nós fazemos investimentos para o futuro. Seja em todos os campos, né? O campo intelectual, no campo financeiro, no campo afetivo também. É algo que você está. Por que você está investindo? Porque você acredita, porque você tem esperança. Então, queridos, vamos ter mais esperança. Deixa eu trazer o cronômetro para cá, senão eu me perco para variar. Vamos ter mais esperança no amanhã. Vamos ter mais esperança na possibilidade de encontrarmos alguém. Lembrando que um dia desses, eu não sei qual foi a leitura nossa. Ah, foi a leitura da semana passada. Lembrando, queridos, na leitura da semana passada, o que que foi? Nossa, o título da semana que vem é Tentações Afetivas. Alguém aí? Não, não, nem. Já vi que vai ser difícil semana que vem. Olha o que que ela disse na semana passada que nós lemos. Ama com sinceridade. E se não fores correspondido, recorda-te que és tu quem amas, e não aquele ser a quem direcionas as tuas aspirações. Por mais gentil que seja o outro, ele não tem obrigação de te amar. Então, se não for correspondido, mas você só tem um jeito de saber se você vai ser correspondido ou não. Arriscando, investindo, tendo esperança que, quem sabe, a pessoa ela vai reparar nos teus belos olhos azuis, nos seus belos olhos verdes, ou seja lá que atributo físico ou espiritual. Já fizemos um estudo sobre isso também, né? Os atributos que fazem com que a gente busque a pessoa. O espiritual, ele é, na verdade, é um conjunto, né? Não, não existe muito esse ou aquele, tem que ser um checklist de tudo. E entenda, ninguém vai de 0 a 10 vai ser 10 no teu checklist, vai ser muito difícil ocorrer. Mas se for 5 num, 10 no outro, 7 no outro, faz uma média. E aí, como é que ela é na média? Na média é de boa. E ele, como é que ele é na média? Não, na média ele é de boa. Pronto. Porque se você busca a perfeição numa mulher, o nome, deixa eu falar um negócio aqui. Não tem. Desculpa, se nasceu no planeta errado. Mundo de provas e expiações, por favor, entenda. Assim como você não é perfeito. A pessoa que você procura, então, compreenda, respeite as limitações do outro, mas não tem que ser. Entenda que tem que ser um padrão, entende? Esse checklist, a gente. Nossa, não, eu quero um nível. Eu quero um 7. Não quero um 3,5, não. Porque 3,5 é nota vermelha, não passa. Só se você for uma pessoa com muito baixa autoestima, muito pouco autoamor, que você vai aceitar um 3,5 na sua vida. Não aceite um 3,5, não. Gente, de boa, 6,5 para cima, eu acho que 7. 7 para cima. Mas tem que ser 7 em tudo, Jack? Não, é como eu falei. Se for 7 em tudo e não ele for 5, tá, já está contrabalançando, entende? Agora não dá para ser 3,5 em tudo. Não dá para ser, sabe, 4 em tudo. Se na média deram 7, então faça o checklist. Não, nisso ele é nível 10. Nessa área, tadinho, ele está se esforçando, coitadinho. Ela está se esforçando, né? Então, eu me lembro que tinha o Big Bang Theory, eu nem sei se existe ainda, e aí tinha, eu não lembro mais dos personagens, mas tinha a Penny e o namorado dela, que eram daqueles nerds. E aí, lá no início, isso era, sei lá, 10 anos atrás, acho que quando começou, nem sei, nunca mais vi, faz uns 10 anos também que eu não assisto. E ela está conversando, acho, com uma amiga sobre a parte sexual do rapaz, né? Aí ela fala assim: não, ele até que se esforça. Pronto! E ela estava com ele, por quê?
É um conjunto, entende? É um conjunto. Não, eu quero um homem que ganhe 50 mil por mês, sei lá. Não, mas olha, que tal você. Não, mas ele tem que ganhar 50 mil por mês, ele tem que ser um espírito superior, tipo o Dr. Bezerra de Menezes, ele tem que ser lindo igual o Brad Pitt. Não, dá para ser menos. Senão é muito complicado, gente, entende? Então, vamos lá, vamos traçar uma média. Uma média. E aí entra a questão da autoestima, porque se você não se ama, se você não tá afetivamente, emocionalmente, se você não tem um equilíbrio, existe uma imensa possibilidade de você trazer para você uma outra emoção desequilibrada, desencontrada, né? Então, isso é muito delicado, tá? Se você tem muito baixa autoestima, existe uma imensa possibilidade de, falamos isso na live sobre relações abusivas, se você trazer alguém que também não te dê valor. E aí é muito complicado, né? Lembrando que é só um exemplo. Queridos, estamos com 55 minutos e 40 segundos de live. Lembrando que então nós vamos encerrar agora. Retornamos às 21 horas e 5 minutos, é o tempo de baixar o vídeo para o IGTV. E aí, na segunda parte da live, então, abrimos com os comentários para que todos nós possamos juntos trocar ideias, não é verdade? Ah, enriquecer. Por que que só sou eu falando? Isso é muito pobre, isso é muito pobre. Temos que ter várias pessoas, porque eu posso ter esquecido de falar alguma coisa, posso ter falado alguma coisa equivocada, e aí, na segunda parte da live, então, temos a oportunidade de todos nós juntos a crescermos mais um pouco, ok? Então, creio que seja isso. Para aqueles que não vão ficar na segunda parte da live, gratidão imensa por ter estado conosco. Se eu não me engano, eu não tenho nenhuma live na segunda, eu não vi minha agenda, então não faço ideia, mas acho que a gente não tem live na segunda, então voltaremos a nos reencontrar aqui no domingo, na terça, no nosso culto do Evangelho no Lar, certo? Então, vamos à nossa prece de encerramento. Gratidão, Senhor. Gratidão pela oportunidade da vida, pela oportunidade do aprendizado. Gratidão, Mestre Jesus, pela oportunidade de sermos espíritas, de sermos cristãos. Gratidão pela oportunidade de acesso a novos conhecimentos, para em nós nos autoconhecermos melhor. Gratidão, Senhor, pela oportunidade imensa que o Senhor dá a cada um de nós da evolução a cada novo desafio, a cada novo dia de vida. Gratidão, Senhor. Gratidão porque temos a oportunidade do alimento, do descanso, do repouso, da evolução espiritual. Gratidão, Senhor, por tudo que nos ocorre, por tudo te agradecemos, mas te rogamos, Senhor, perante os desafios, que tua misericórdia se estenda sobre nós, que sua mãe Maria tenha compaixão e estenda sobre nós o seu manto, Senhor, para nos trazer serenidade, sabedoria, coragem, resignação e fé. E desta forma, querido Mestre Jesus, imensamente gratos, nós damos por encerrada a primeira parte do nosso estudo de hoje, rendendo graças a Deus, graças a Ti, Senhor Jesus, e graças a esses irmãos, a equipe espiritual coordenadora deste lindo trabalho. E assim, agradecidos, rendemos graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja, que assim seja. Queridos, faltando um minuto para terminar a nossa live, deixo aqui a todos vocês a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Muita paz, muita, muita paz. Até já.